Caros alunos, sejam bem-vindos de volta. Aqui mais uma videoaula, né? Aqui a gente vai dando sequência, está falando do decreto 7.404. É um decreto que regulamenta alguns aspectos da lei 12.305, que é sobre a Política Nacional de Resíduos. Então aqui nesse decreto a gente já viu que ele estabelece o comitê interministerial, né? O papel desse comitê, como ele é formado, as competências. Aí fala sobre as responsabilidades, né? Fala sobre a coleta seletiva. Aí depois ele vem falar sobre a logística reversa, né? Aí dentro da logística reversa, os acordos setoriais que ocorrem, né? Como esses acordos acontecem. E a regulamentação sobre a logística reversa. Bem, vamos lá. O que ele fala sobre a regulamentação? Na subseção 2, artigo 30. Sem prejuízo do disposto na subseção 1, a logística reversa poderá ser implantada diretamente por regulamento, veiculado por decreto, editado pelo Poder Executivo. Ou seja, na hipótese do previsto neste caput, né, no caput, antes da edição... Então, olha só, por vezes, como acontece com... Aqui a gente tem que dar um exemplo para compreender isso, né? Por exemplo, os agrotóxicos, eles já têm uma regulamentação. Tanto que ele cita logo no início do decreto. Então já tem uma regulamentação. Aqui nesse caso, por exemplo, não precisa de acordo setorial. Porque já tem uma regulamentação sobre a logística reversa, que tem que ser seguida pelas empresas. Ou seja, se tiver essa regulamentação, antes da edição da regulamentação, o que acontece? O comitê orientador deverá avaliar a viabilidade técnica e econômica da logística reversa. Ou seja, antes de ser publicado, aquele regulamento tem que ir para o comitê orientador, ele vai avaliar. Artigo 31. A logística reversa estabelecida diretamente por decreto deverão ser precedida de consulta pública. Ou seja, antes de ir para o comitê, quer dizer, vai para o comitê e também vai para a consulta pública, que justamente é estabelecida pelo comitê. Após esses dois processos, aí pode ocorrer a divulgação, a publicação dessa regulamentação. Ok? Os termos de compromisso. Termos de compromisso. Artigo 32. O poder público poderá celebrar termos de compromisso. A gente vê aqui que o termo de compromisso é um pouco diferente dos acordos setoriais, né? Mas assim, o poder público poderá celebrar termos de compromisso com os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Do artigo 18, tá? Visando o estabelecimento do sistema de logística reversa. Ou seja, quando que vai surgir esse termo de compromisso? Aí tem duas situações. Primeiro, na hipótese que não houver em uma mesma área de abrangência um acordo setorial. Ou seja, não tem acordo. Ou não tem regulamento, como a gente viu agora, né? Não tem nenhum dos dois, aí pode estabelecer um termo de compromisso, com o intuito de estabelecer a logística reversa. Aí a outra situação, para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto no acordo ou no regulamento. Ou seja, digamos que foi feito uma... Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender essa outra situação, né? Foi feito um acordo setorial que previa o estabelecimento lá, por exemplo, todos os resíduos estarão na logística em tempo de 5 anos, digamos. Só que depois de um ano aquilo é revisto, né? Se vê que é muito tempo, que a sociedade está reclamando e tudo, aí o que se faz? Termo de compromisso, com metas mais exigentes, ou seja, em vez de 5 anos, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Em vez de 5 anos, passa a ser, por exemplo, 2 anos. Aí se estabelece o termo de compromisso. Ou seja, uma meta mais exigente do que inicialmente tinha no acordo ou no regulamento. Tá ok? Essa é uma situação hipotética que eu estou dando. Então, ok, o termo de compromisso ocorre em duas situações. Quando não houver
acordo setorial ou regulamento, aí faz o termo de compromisso. Ou quando já houver o acordo e o regulamento, só que você quer acelerar o processo, você traz metas mais exigentes para o processo. Aí você pode chamar eles novamente, né? Você que é o governo, né? Para estabelecer metas mais exigentes. Aí aqui, parágrafo único. Termos de compromisso terão eficácia a partir de sua homologação pelo órgão ambiental competente do CISNAMA, conforme a abrangência territorial. Uma vez publicado, ele já vai estar ali homologado, né? Tá, ok, esse é o termo de compromisso. Te vê que o termo de compromisso eu sempre achei que era a mesma coisa, mas assim, ó, levando aqui eu percebo que ele é um pouco diferente do acordo setorial. Um pouquinho diferente. Aí ele vem aqui na seção 3 falando sobre o comitê orientador. O tempo inteiro ele está citando, né, esse comitê. E aqui que ele diz o que é o comitê orientador. Rapidinho para a gente ver aqui, olha. Aqui não fala, mas está aqui, olha. Ah, terá que... Aqui, a regulação dentro do comitê orientador. A consulta pública cuja procedida é estabelecida pelo comitê orientador. Então, falou de logística reversa, sempre tem esse comitê orientador pelo meio. Mas o que é o comitê orientador, né? Isso vem lá na seção 3. Do Comitê Orientador para a Implementação do Sistema de Logística Reversa. Artigo 33. Fica instituído o Comitê Orientador para a implantação do Sistema de Logística Reversa, chamado, né, somente ou de Comitê Orientador, aqui entre parênteses. Aí qual é a composição desse comitê? Veja que ele tem uma composição diferente do comitê interministerial, né? Isso aqui é outro comitê, tá, gente? Aqui no comitê orientador, a gente vai ter o ministro do Meio Ambiente, o ministro de Estado, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o ministro da Agricultura, Pecuária e o ministro da Fazenda. Tá, ok? Então, esses aqui vão formar o comitê orientador. O presidente, olha só, o comitê orientador será presidido pelo ministro do Meio Ambiente. Ele vai ser o presidente, tá? O ministro do Meio Ambiente exercerá a função de secretário executivo do comitê orientador. Expedirá os atos decorrentes das decisões do colegiado. Aqui, só para chamar a atenção, a gente não confundir, né? A gente vê que a função do comitê orientador da logística reversa se refere aos processos envolvidos na logística reversa, aqui já falei vários. E existe uma diferença grande na sua composição também e função, né, do comitê interministerial. O comitê interministerial é outra coisa. Tá, ok? Então a gente não pode confundir, de repente lá na prova ele mistura os dois, né? Acho que isso aí seria uma boa questão, porque quem não está estudando não vai saber a diferença. Nós vamos estar por dentro aqui. Então quando você fizer seu resumo desse destaquezinho, o que é o comitê orientador e o que é o comitê interministerial, diferenciar bem, tá? Tá, ok. Título 4. Das diretrizes aplicadas à gestão do gerenciamento de resíduos. Essas diretrizes aqui, elas não são, assim, gente, muito diferentes do que nós vimos na 12.305, tá? Então, bora lá. Artigo 35. Na gestão de gerenciamento de resíduos deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade. A ordem de prioridade é a mesma que a gente já falou aqui na 12.305, tá? Primeiro, não gerar. Segundo, reduzir. Terceiro, reutilizar. Quarto, reciclagem. Se não der nenhum desses, aí o tratamento dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada. Artigo 36. A utilização de resíduos sólidos no processo de recuperação energética, incluindo o coprocessamento, obedecerá a norma estabelecida pelos órgãos competentes. Aqueles orgânicos, né, que são usados para gerar gás, você não pode fazer isso da sua cabeça, existem normas para isso. É isso que fala o artigo 36 e 37. A recuperação energética dos resíduos urbanos, referido no artigo 9 da Lei 12.305, assim qualificados consoante com o artigo 13 daquela lei, deverá ser disciplinada e de forma específica, em ato conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, Energias e das Cidades. Esse processo ele ocorre lá no aterro sanitário, tá, gente? Que ocorre isso aqui. Título 5. Aqui ele trata da participação dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.
Artigo 40. Sistema de coleta seletiva de resíduos e logística reversa priorizarão a participação de cooperativas. Isso aqui ele não tem nada de novo, isso aqui ele reforça o que a gente já sabia, que estava lá na participação de cooperativas e de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis construídos por pessoas físicas de baixa renda. Exatamente o que eu falo lá no 12.305, tá? 41, artigo 41. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos definirão programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formado por pessoas físicas de baixa renda, ou seja, a maneira como essas pessoas vão estar inseridas no processo tem que estar lá no plano municipal, ok? Lembrando, ela sempre que tiver coleta seletiva, logística reversa, eles têm prioridade, ou deveriam ter prioridade. Artigo 44. As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais reutilizáveis deverão observar. Ele fala três coisas aqui. Possibilidade de dispensar licitação. Isso aqui eu vou marcar que eu achei interessante, né? Em linhas gerais. A gente sempre imagina que um processo tem que ter licitação. Mas assim, na contratação de cooperativas, de catadores, gente, pode ser sem licitação, tá? Isso que ele está falando aqui. Nos termos da Lei 8.000, para a contratação de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis, ou seja, existe a possibilidade de dispensar a licitação. 2. O estímulo à capacitação, incubação e ao fortalecimento institucional das cooperativas, ou seja, são políticas públicas também. Estimular a capacitação dessas cooperativas e melhoria das condições de trabalho. Tá ok. Aí já estamos aqui no título 6, capítulo 1, disposições gerais. Aqui ele já vai começar a falar sobre os planos. Os planos de resíduos sólidos. Vamos ver aqui. Bem, a gente já viu aqui os planos na 12.305, são os mesmos planos que ele fala lá. Aí que ele começa no artigo 45 falando, são planos de resíduos sólidos. Aí fala o plano nacional, o plano estadual, entendeu? Planos de micro-regionais de resíduos, os planos intermunicipais, os planos municipais de gestão integrada e o plano de gerenciamento. Isso aqui já são daquelas que geram resíduos perigosos, né? Ou seja, tudo isso aqui é considerado plano. Nada diferente do que a gente já tinha estudado na 12.305. Aqui o capítulo 2, dos planos de resíduos sólidos, elaborados pelo poder público. Aí o artigo 46, ele fala sobre o plano da União, né? É exatamente a mesma que é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, com vigência indeterminada, horizonte 20 anos, igualzinho lá, né? Devendo ser atualizado a cada 4 anos. A elaboração do Plano Nacional de Resíduos deverá ser feita em acordo com os seguintes procedimentos. Aí traz aqui 5 procedimentos, né? Ele traz os procedimentos para como tem que ser esse plano. Formulação e divulgação proposta preliminarmente em até 180 dias. Lembre que quando foi isso aqui, 180 dias a partir da publicação desse decreto. Antes disso não se tinha plano. Então, quer dizer, a partir daí eles contavam que tinha que ser publicado uma proposta, nem que fosse preliminar. Ou seja, antes disso ninguém tinha plano, na verdade, nem nacional, nem estadual, nem municipal. Então, a partir daí se começou a trabalhar muito para que fossem elaborados os planos. Tá ok? 2. Submissão da proposta à consulta pública, pelo prazo mínimo de 60 dias. Ou seja, uma vez publicada, ele vai para a consulta pública, a comunidade, as pessoas podem fazer observações sobre esse plano, entendeu? Pode dar suas opiniões, que depois eles vão ser avaliadas. 3. Realização de no mínimo uma audiência pública em cada região geográfica do país e uma audiência pública no âmbito nacional, no Distrito Federal, simultaneamente ao período de consulta pública referido no inciso 2. Ou seja, também ocorreram, isso aqui já ocorreu, né, gente? Isso aqui foi de 2010. Audiência pública sobre esses planos.
Apresentação de proposta daquele plano e incorporar as contribuições advindas da consulta e das audiências públicas. Ou seja, depois que passou por tudo isso aqui, aí o plano tem a apresentação do plano já com as contribuições, né, para apreciação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, das cidades, recursos hídricos, saúde política e política agrícola. Uma vez tramitada todas as etapas, aí o encaminhamento para o ministro de Estado do Meio Ambiente e depois, né, ao presidente da República da proposta de decreto para aprovação daquele plano. Ou seja, o ministro do Estado do Meio Ambiente vai encaminhar ao presidente da República e esse vai aprovar o plano. Isso aqui está falando do plano nacional. Do plano estadual, os planos estaduais de resíduos sólidos. Artigo 48. Os planos estaduais de resíduos sólidos são elaborados com vigência indeterminada, horizonte 20 anos, e deverão ser atualizados a cada 4 anos. Atualizados ou revistos a cada 4 anos. Os planos estaduais de resíduos sólidos devem abranger todo o território do respectivo estado e atender o conteúdo mínimo previsto na lei. Lá ele diz como tem que ser o plano, né? Vocês lembram, ele vai pontuando um por um o que tem que ter lá no plano. Artigo 49. Além dos planos estaduais, isso aqui, gente, eu considerei uma coisa nova, porque isso aqui não está lá na Lei 12.305. Ele só vem informar isso aqui nesse decreto. Olha só, além dos planos estaduais, o Estado poderá elaborar planos microrregionais dos resíduos sólidos, bem como planos das regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Isso aqui não era previsto. Aí o decreto diz que o Estado também pode fazer isso, né? O Estado pode colaborar, por exemplo, a região nordeste do Pará. Aí o Estado vai lá e faz um plano de gerenciamento só para aquela região. Isso é uma micro-região. Ele pode, normalmente ele não faz. Quem faz são os consórcios. Aí vem os planos municipais. Aí os planos municipais de gestão integrada dos resíduos serão elaborados de acordo com o artigo 19. Ou seja, ele não muda nada. É igual como estava lá na Lei 12.305. Aí fala, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverão ser atualizados ou revistos prioritariamente de forma concomitante com a elaboração dos planos plurianuais municipais. Isso aqui diferencia um pouco ele, né, do nacional e estadual. Os planos de gestão integrada de resíduos deverão identificar e indicar medidas saneantes para os passivos ambientais originados, entre outros. Aí aqui na seção 4 ele vem falar sobre a relação entre o plano de resíduo e o plano de saneamento. Isso aqui também não está lá na Lei 12.000, aqui ele já traz mais detalhadamente, né? Quer dizer, ele detalha e traz isso aqui, lá não tem isso, entendeu? Então o que ele fala? Artigo 53. O Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Urbanos, composto pelas atividades mencionadas aqui, né, deverão ser prestados em conformidade com os planos de saneamento básico previstos na lei. Ok. Aí ele fala, artigo 54. Nos casos de serviços mencionados no artigo 53, os planos de resíduos sólidos deverão ser compatíveis com o plano de saneamento básico. Então, eles têm que estar consoantes, um complementando o outro e compatível, né? Tem que estar em acordo. Isso que não era falado antes. Claro que o resíduo, o gerenciamento do resíduo também é saneamento, é meio ambiente, é saúde. Uma coisa muito ampla. Aqui o que ele fala? Sendo que o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos urbanos do Plano Nacional deverá atender o conteúdo mínimo, ok. Existe conteúdo mínimo ali para estabelecer. Aí ele fala aqui que são duas outras leis. A Lei 11.445, que ela não cai, né? E a lei que a gente já estudou, que é a 12.305 de 2010. Então, eles vão atender esses requisitos aqui. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá atender, certo? Segunda parte, componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos
E o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá atender o conteúdo mínimo também previsto em a mesma coisa. No artigo 19, aqui ele já cita o artigo, né? Aqui ele fala o artigo 15, aqui o artigo 52, ele está dizendo que tem que ter o mínimo que está lá previsto. Capítulo 3, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Bem, aqui já está falando, depois do município, vem aqueles empreendimentos que estão sujeitos à elaboração de plano. Bora ver aqui, das regras aplicáveis aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Artigo 55. Os empreendimentos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos localizados em um mesmo condomínio, município, microrregião, região metropolitana, aglomeração urbana que exerça atividades características de um mesmo setor produtivo e que possuam mecanismos formalizados de governança coletiva ou de cooperação em atividade de interesse comum poderão optar pela apresentação do referido plano de forma coletiva e integrada. Ou seja, ele está dizendo aqui, assim, eu não vejo muito isso acontecer, mas é como se, vamos dizer aqui, a construção civil não, por exemplo, plano de saneamento, não, é indústria, bora supor a indústria. É como se todas as indústrias pudessem aparecer em um plano integrado. Isso que ele está querendo dizer aqui. Se elas tiverem, por exemplo, indústria no município de Belém, aí eles podem se juntar e fazer um plano coletivo integrado. Porque eles têm uma atividade, um empreendimento que é sujeito à elaboração de plano, que tem que já ter plano, né, de acordo com a 12.305. Eles possuem atividade, olha só, empreendimento sujeito à elaboração de plano, estão na mesma região, que são do mesmo setor produtivo. Ou seja, eles podem fazer cooperação e fazer um plano integrado. Isso que ele está querendo dizer aqui. Por exemplo, numa cidade pequena, você tem 2 hospitais. Teoricamente, né? Esses podem, de forma formalizados, né, de maneira coletiva, cooperar atividade de interesse comum e elaborar um único plano, que seria um plano coletivo. Eu acho um pouco difícil, mas é interessante, porque aí vai acontecer o que? Vai diminuir recursos, né? Quer dizer, diminuir gastos, né? Eu vejo que existe uma preocupação muito grande com essa questão de gastos. Seção 2. Do conteúdo dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos em relação à participação de cooperativas de formas associadas a catadores e materiais recicláveis. Aí vem para o artigo 58, aqui é o artigo 55, né? Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos dos empreendimentos listados, que é o indústria, serviço de saúde, mineração, saneamento, né? Isso é listado lá no artigo 20. Aí eu falo, você tem que assistir primeiro a aula da Lei 12.305, né, para saber quais são esses. Poderá prever a participação de cooperativas, associação de catadores de materiais recicláveis no gerenciamento de resíduos recicláveis ou reutilizáveis. Quando houver cooperativas ou associações de catadores capazes técnica e operacionalmente de realizar o gerenciamento de resíduos, ou seja, quando tiver condições, né? Utilização de cooperativas, associação de catadores de gerenciamento de resíduos sólidos for economicamente viável e não houver conflito com a segurança operacional dos procedimentos, ou seja, se for seguro, se eles tiverem condições e for economicamente viável, sim, eles podem sim participar desses planos. Aí vem aqui falando dos resíduos perigosos, né? Os resíduos perigosos nós já somos craques, vamos assim dizer, falando de resíduos perigosos. Que nós estudamos a RDC 222, que fala de resíduo de saúde, que de acordo com a 12.305 ela é classificada como resíduo perigoso. Então, disposições gerais. Considera-se geradores ou operadores de resíduos perigosos empreendimentos ou atividades cujo processo produtivo gere resíduos perigosos. E esses resíduos são classificados lá. O que são os resíduos perigosos? São classificados lá na 12.305. Lá tem a classificação dos resíduos.
cuja atividade envolve o comércio de produtos que possam gerar resíduos. Por vezes, né, gente, o comércio ele pode gerar resíduo perigoso ou não, ou pela característica do resíduo e volume, mesmo não sendo classificado perigoso, eles precisam também dispor de plano. Tá ok? Então, olha só, artigo 68. As pessoas jurídicas que operam os resíduos perigosos, em qualquer fase de seu gerenciamento, são obrigadas ao Cadastro Nacional de Operadores dos Resíduos Perigosos. Ou seja, se em qualquer fase, eu imagino eu que até o gerador tem que estar cadastrado aqui. Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. As pessoas jurídicas referidas no caput deverão indicar o responsável técnico pelo gerenciamento de resíduos perigosos, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro. Ou seja, tem que fazer o cadastro e esse cadastro tem que ter um responsável. Artigo 69. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, será o responsável por coordenar o Cadastro Nacional de Operadores de Registros Perigosos. Isso aqui, lá na 12.305, ele já fala, né, sobre o cadastro de operadores de resíduos perigosos. E aqui tem uma informação nova, né, que realmente... Vou até botar um asterisco aqui, né? Vai lá que ele coloca lá assim, vamos só supor, o responsável por coordenar o cadastro nacional de operadores de resíduos é o sistema de vigilância sanitária. Não, falso, né, gente? O responsável é o IBAMA, tá ok? Esse aqui realmente ele não está lá na 12.305, tá? Esse detalhe vem aparecer aqui, nesse decreto. O IBAMA que é o responsável por esse cadastro, que será implementado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Aí vem falar aqui do CINI, né? O CINI já é citado lá na 12.000. E aqui que ele vai instituir o CINI. Artigo 71. Fica instituído o Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, o CINI, que é tão falado, né? Sob a coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente. Coordenação, Ministério do Meio Ambiente, com finalidade de 1. Coletar e sistematizar dados relativos à prestação de serviços públicos e privados na gestão e gerenciamento de resíduos, inclusive os sistemas de logística reversa implantados, né? Ou seja, a logística reversa também tem que estar aqui fiscalizada pelo CINI, né? Promover o adequado ordenamento para geração, armazenamento, sistematização, compartilhamento, acesso, disseminação dos dados e informações que tratam inciso 1, inciso 1 aqui. Inciso 1, coletar e sistematizar os recursos. Então aqui que ele institui o CINI, ou seja, o CINI, Coordenação do Ministério do Meio Ambiente, ele vai coletar e sistematizar os dados dos serviços públicos e privados, da logística reversa e divulgar esses dados também. Compartilhar a disseminação de dados. Título 9. Educação ambiental na gestão dos resíduos. Alguma coisa lá é falada, né, sobre, lá que eu digo a 12.305, sobre educação ambiental, e aqui ele fala, né, no artigo 77. A educação ambiental na gestão de resíduos sólidos é parte integrante da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionado à gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Eu acho que isso aqui é fundamental, né? Porque, por exemplo, a partir daí que você vai ter a segregação. Como ele fala que é essencial a separação adequada dos resíduos, a segregação. Porque aí para que toda a cadeia funcione bem. Condições, título 10, né? Das condições de acesso a recursos. Isso é um pouco falado também lá na 12.000. Bora ver aqui o que ele está falando. Tá? Artigo 78. A elaboração dos planos de resíduos previsto no artigo 45 é condição. Isso aqui a gente já sabe, né? Já estudou a 12.000, né? Nos termos do artigo 55 da 12.305.
ou seja, condição para os Estados, Distrito Federal e o município terem acesso a recursos da União, por ela controlados, bem como para que sejam beneficiados por incentivos ou financiamento de entidades federais de crédito ou fomento destinadas no âmbito de suas respectivas competências, ou seja, se você não tiver um plano, você não tem como ter o recurso, você não tem como ter acesso ao recurso, assim como você não pode ter linhas de financiamento. Ok? Então ele fala aqui: 1. Aprende empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos ou limpeza urbana de manejo de resíduos sólidos, ou seja, dentro das suas competências, os empreendimentos e serviços relacionados à gestão, né, ou aqueles relacionados à limpeza urbana. O acesso aos recursos mencionados no caput fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal perante a União. Aqui está falando da lei da responsabilidade fiscal, né? Dos instrumentos econômicos. Bem, a gente vai dar uma pausa por aqui. Vou pedir que você dê uma leitura até o título 10. Tem bem mais detalhado, né? A gente vem destacando aqui alguns pontos. Preciso que você dê uma leitura. Lembre que isso aqui nunca caiu, então tem várias coisas aqui que podem cair. Dá uma leitura, faz um resumo. Bom estudo, até a próxima videoaula.